Vladimir Putin não pretende parar a guerra em 2026 e ordenou ao exército russo, ao contrário, aumentar o ritmo da ofensiva no próximo ano. Putin reuniu hoje o colegiado do Ministério da Defesa da Federação Russa, onde, junto com o ministro da Defesa Belousov, fez um balanço da guerra em 2025 e imediatamente convocou os soldados russos a morrerem na Ucrânia também no próximo ano. Putin afirmou que em 2026 será preciso acelerar a ofensiva na Ucrânia para conquistar mais territórios. Putin afirmou diretamente que, apesar de todas as tentativas de firmar um acordo de paz, a Rússia planeja continuar a guerra até 2030. E não apenas conquistar territórios, mas também criar a chamada zona de amortecimento. Além disso, Putin está preparando uma ofensiva contra os países da OTAN, sob o pretexto de que é a OTAN que está preparando um ataque contra a Rússia. Putin declarou hoje que não foi a Rússia, na verdade, que atacou a Ucrânia em 2022, mas sim o Ocidente que começou a guerra contra a Rússia. E além de tudo isso, Putin declarou que colocará o complexo de mísseis Oreshnik em prontidão de combate até o final deste ano. Mas o mais interessante é que Putin declarou sobre uma provável guerra da Rússia com a Europa. O ditador afirmou que não pretende negociar a paz com as atuais autoridades europeias. Por isso, primeiro ocorre a guerra, depois a troca das elites políticas e só então o diálogo. No geral, os europeus estão certos ao dizer que a Europa precisa se preparar para uma grande guerra, já que Putin nem sequer esconde que não quer paz alguma. Enquanto isso, os representantes americanos continuam pressionando a Ucrânia para que entreguemos nossos territórios a Putin. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva um comentário detalhado neste vídeo. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos no YouTube, e serei muito grato. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Pesci News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Hoje, o ditador Vladimir Putin e o ministro da Defesa da Rússia, Belousov, reuniram o colegiado do Ministério da Defesa para avaliar a guerra deste ano e planejar o próximo ano. E sabe, se deixarmos de lado toda essa parafernália propagandista de que as perdas da Ucrânia supostamente chegaram a 1,5 milhão de pessoas e de equipamentos militares, atenção, nós supostamente perdemos até 215 mil unidades. A principal mensagem de Putin é que ele não vai parar a guerra. Na reunião do Ministério da Defesa, Putin e Belousov anunciaram planos militares para 2026 e 2030. No próximo ano, Putin quer intensificar a ofensiva. E aqui vou citar Belousov. Ou seja, Belousov diz diretamente que os russos vão continuar lutando e não se importam. Eles ignoram os esforços de Donald Trump para a paz. E eu não digo isso para assustar ninguém, mas para que finalmente desapareçam todas as ilusões que ainda existem entre os cidadãos ucranianos. O plano de paz de Donald Trump, que prevê a entrega de território a Putin sem luta, não vai parar essa guerra, porque o inimigo está se preparando para continuar lutando. E agora Putin diz que, se o Ocidente não aceitar todas as condições do Kremlin, ele está pronto para continuar lutando. Citação: se o Ocidente se recusar a dialogar, a Rússia conquistará a libertação de suas terras históricas por meios militares. A tarefa de criar e expandir uma zona de segurança na Ucrânia será realizada de forma consistente, afirma Putin. E aqui está a resposta para vocês. Enquanto Putin não for forçado a parar pela força, nenhuma concessão de parte de Donbass ou qualquer outra coisa vai detê-lo. Hoje, na reunião, eles e Belousov afirmam abertamente que vão continuar a guerra. E vale destacar separadamente que Putin claramente está se preparando também para uma guerra com a OTAN. Putin contou aos russos desinformados como os países da OTAN estão ativamente aumentando e modernizando suas forças ofensivas, criando e implantando novos tipos de armas. Já inclusive no espaço sideral na Europa. Segundo Putin, ao mesmo tempo, as pessoas estão sendo incutidas com medos sobre um confronto inevitável com a Rússia e a preparação para uma grande guerra.
E então segue a citação de Putin. Já disse várias vezes, isso é mentira, um absurdo, simplesmente um absurdo sobre uma suposta ameaça russa aos países europeus. E aqui eu peço para não cair na mentira do vampiro do Kremlin. Ele dizia a mesma coisa antes da invasão em grande escala na Ucrânia. O ditador careca Putin e toda a sua comitiva também garantiam em 2022 que tudo isso era absurdo e mentira. O que aconteceu depois, infelizmente, nós sabemos. Mas o próprio Putin revelou mais um detalhe importante que para mim se tornou a prova definitiva de que Putin está pronto para lutar contra a Europa. Aqui ouça com atenção. Putin afirmou falsamente que, supostamente, a Rússia defende a construção de uma cooperação mutuamente benéfica e igualitária com os Estados Unidos da América e os países da Europa, bem como a formação de um sistema unificado de segurança em toda a região da Eurásia. Putin afirmou que, cito, a Rússia sempre, mesmo nas circunstâncias mais difíceis até o fim, onde há pelo menos uma mínima chance, procurou encontrar soluções diplomáticas para contradições e conflitos. E a responsabilidade pelo fato de que essas chances não foram aproveitadas recai inteiramente sobre aqueles que acreditaram que poderiam falar conosco na linguagem da força. Com esses russos sujos, incultos e selvagens, só assim é que se deve falar com eles. E então Putin pediu aos eleitores europeus que apostassem nos partidos de direita, nos populistas de direita e de esquerda, que há muito tempo vêm sendo alimentados pelo Kremlin. Putin segue explorando o medo dos europeus sobre a guerra e sugeriu que votem em populistas de ultradireita e ultraesquerda, afirmando que seriam mais fáceis de negociar. Bem, isso é o que ele chama de mudança das elites políticas. Mais uma vez, Putin conclama os europeus a derrubarem seus governos e elegerem aqueles que sejam vantajosos e convenientes para o Kremlin. Sabe como isso se chama? É uma violação da soberania. Mas esse é um momento revelador, porque antes da guerra em grande escala contra a Ucrânia, Putin também conclamava a apoiar várias forças pró-russas na Ucrânia, com as quais supostamente seria mais fácil negociar. Quando isso não aconteceu, a Rússia atacou. Além disso, vou lembrar como o careca do Kremlin, Putin, nos primeiros dias da guerra em grande escala, conclamava publicamente os soldados das Forças Armadas da Ucrânia a derrubar o governo e sentar à mesa de negociações com esses russos selvagens. Agora, Putin diz exatamente o mesmo para a Europa. Depois, mais uma citação dele. É improvável que seja possível chegar a um acordo e resolver as questões de forma pacífica com as elites políticas atuais da Europa, mas, de qualquer forma, isso será inevitável à medida que continuarmos a nos fortalecer. Se não com os políticos atuais, então quando houver uma mudança das elites políticas na Europa, Putin afirma, com as autoridades atuais, não haverá negociação pacífica. Para ele, isso é impossível. Nesse momento, a equipe de Donald Trump reage: não, o que é isso? Putin quer a paz. Putin está buscando todas as maneiras de acabar com a guerra, mas Putin diz na cara: ouçam, sim, eu não pretendo negociar nada com vocês. E, ao que parece, para assustar os europeus e fazê-los querer derrubar seus governos, enquanto russos comuns se mostram mais dispostos a morrer na Ucrânia. Sob o regime de Putin, o ditador passou a elogiar a modernização das forças armadas russas. Putin contou que até o final do ano será colocado em serviço de combate um complexo de mísseis de médio alcance com o míssil hipersônico Oreshnik. Bom, dá até vontade de perguntar, e se não for, o que você vai fazer, careca de beco? Estou pronto para responder pelas minhas palavras, mas é importante fazer uma observação. Quem disse isso foi exatamente o mesmo ditador que já conquistou Kupiansk umas 15 vezes. Hoje, novamente, disseram que Kupiansk foi tomado, vitória como ontem, esquecendo que já conquistaram 15 vezes. Outro ponto importante para os europeus. Putin se prepara para uma guerra com a OTAN e sabe que haverá ataques contra a Rússia. Por isso, ao anunciar os planos de modernização das Forças Armadas da Federação Russa, Putin declarou que a Rússia planeja fortalecer os sistemas de defesa antiaérea, antimísseis, os meios de guerra eletrônica e os complexos de drones. E claro, Putin mais uma vez ameaçou o mundo com um ataque nuclear. Como poderia ser diferente? E, para finalizar, acrescento mais um pensamento importante. A Rússia não precisa de nenhuma negociação de paz. A Rússia está apenas ganhando tempo, pois espera que a Ucrânia simplesmente se esgote e quebre primeiro.
Belousov falou abertamente sobre isso hoje na reunião do Ministério da Defesa da Rússia. A estratégia é a seguinte: a Rússia está simplesmente tentando minimizar para si os danos das sanções ocidentais, convencendo Donald Trump de que tudo o que a Rússia precisa é do Donbass. Putin busca paz, mas a Ucrânia resiste. Ouçam o que disse hoje o ministro da Defesa russo, Belousov, e espero que tudo fique claro. Segue a citação. No fim, confirmou-se o óbvio: o colapso da defesa das Forças Armadas da Ucrânia é inevitável. Até os tutores ocidentais de Kiev reconhecem isso. A estatalidade ucraniana está desmoronando, evidente pelos vasos de ouro, e as Forças Armadas também se degradam. Ou seja, a sugestão é que, se lutarmos só mais um pouco, mais 1 ou 2 anos, eles com certeza vão desmoronar completamente. Por isso, nossa tarefa é ganhar tempo, agradar Donald Trump e continuar dizendo para ele que Putin quer a paz e assim por diante. Enquanto isso, continuar a guerra. E por fim, só quero expressar meu desejo pessoal para a administração de Donald Trump. Parem de ser tão ingênuos. Putin não quer paz nenhuma. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. E, amigos, se vocês acharam este episódio interessante e útil, podem apoiar o trabalho deste canal com sua doação ou uma assinatura paga de patrocinador. Pelos links e dados bancários, na descrição do vídeo diz apoiar o canal de Alexei Petty, seguido por todos os dados e links. Escolha o formato mais conveniente para você. Eu vou agradecer por qualquer apoio de vocês, é isso, cuidem-se e até mais a todos.